Fala galera, comprometido, estou aqui novamente para falar com vocês sobre os principais acontecimentos no tabuleiro da geopolítica mundial. Então, se você quer ficar bem informado sobre os principais assuntos do mundo, você está no lugar certo. Assista o vídeo até o final, se gostar deixa o like, caso não goste deixa o dislike, comenta e deixa aí também sua inscrição caso ainda não esteja inscrito no canal. Pessoal, vários assuntos ocorrendo aí, muitos ao mesmo tempo. Separei aqueles que julgo mais relevantes para que você esteja sempre bem informado. Começando aqui, por um acontecimento no nosso vizinho, na Argentina. No último domingo, dia 22, foi feito o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. E, diferentemente do que as pesquisas apontavam, quem ficou em primeiro não foi Javier Milei, esse moço aqui que aparece à direita, mas sim Sérgio Massa. Sérgio Massa é o candidato governista, é o candidato da situação, enquanto Javier Milei representa o outsider, aquele cara de fora da política que está surgindo para revolucionar a política naquele país. Guardadas as diferenças, esse Javier Milei representa hoje para a Argentina o que Bolsonaro representava para o Brasil em 2018, ou seja, não era nenhum dos dois tradicionais polos da política, como também não é o Milei lá na Argentina. Os números do primeiro turno são esses aqui, Sérgio Massa e Milei, os dois que foram para o segundo turno, seguido por Patrícia Bullrich, que teve aí quase 24% dos votos. Ela já declarou que não apoiará jamais Sérgio Massa, mas fica a dúvida também se ela apoiará Javier Milei. Tá? Tipo um Ciro Gomes, né? Que não apoiou ninguém no segundo turno aqui na última eleição do Brasil. Esses outros dois candidatos, o Juan Schiaretti e a Miriam Bregman, já declararam que apoiarão Sérgio Massa. O fato é que a eleição segue indefinida, segue aberta aí, tudo pode acontecer, é o que apontam os especialistas da política lá na Argentina. Vale a pena comentar e lembrar sempre que Javier Milei ele é envolto aí numa série de polêmicas, né? Por exemplo, ele, se eleito, promete fechar o Banco Central na Argentina, promete dolarizar a economia do país, ou seja, vão abandonar o peso e passar a usar o dólar dos Estados Unidos no comércio local. Promete uma maior liberalização de armas, promete por fim as relações políticas e comerciais com países ditos comunistas, o que incluiria, por exemplo, o Brasil e a China, o que sabemos que é uma grande bravata, né? É impossível para a economia argentina, por exemplo, abrir mão do comércio que faz com o Brasil e com a China. Afinal de contas, Brasil e China são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, certo? Então tá aí um assunto para ficarmos ligados. O segundo turno será no dia 19 de novembro. Mas até lá eu volto para repercutir mais o andamento aí desse segundo turno. Tranquilo? Ainda na América Latina, quero falar sobre a Venezuela. Na última semana você acompanhou, eu comentei também aqui no canal, que o governo venezuelano, Nicolás Maduro, chegou a um acordo com os Estados Unidos para que haja em 2024 eleições livres e vistoriadas internacionalmente para a escolha do presidente da Venezuela, que pode ser novamente Maduro ou algum outro candidato. Então, na esteira desse acordo feito com os Estados Unidos, foi realizado ontem, segunda-feira, pela oposição venezuelana, a escolha do candidato que se oporá a Maduro em 2024. E quem venceu a disputa interna na oposição foi essa moça aqui, Maria Corina Machado, que é uma representante aí do neoliberalismo na Venezuela. O detalhe, gente, é que a Maria Corina, que já foi deputada, ela está impedida de competir nas eleições do país. Ela está enquadrada lá na Venezuela naquilo que aqui no Brasil nós chamamos de lei da ficha suja, ou da ficha limpa, né? Ela cometeu, segundo a justiça venezuelana, algumas irregularidades enquanto era deputada e por conta disso ela está impedida de competir nas eleições presidenciais do ano que vem. Aí você talvez esteja se perguntando, né? Mas se ela está impedida de competir, por que escolheram ela? E aí isso demonstra talvez uma estratégia da oposição. Vamos escolher a Maria Corina Machado, sabemos que ela está impedida,
porque escolhendo ela, além dela ser bastante forte, é uma forma de nós, a oposição na Venezuela, aumentarmos a pressão contra Nicolás Maduro, para que ele reveja essas condutas aí autoritárias e ditatoriais que vem tendo nos últimos anos, a ponto de impedir a presença ou a participação nas eleições daqueles candidatos que ele julga como sendo candidatos fortes, capazes de derrotá-lo. Então, essa ação da oposição claramente tem esse intuito, né? De jogar pressão para o lado do Nicolás Maduro, para que, quem sabe, países como Estados Unidos, Brasil, possam também ajudar a oposição nesse intuito de realmente fazer com que as eleições sejam realmente democráticas a partir do ano que vem, com a participação de antigos opositores do regime de Nicolás Maduro. Antigos não, né? Atuais opositores que em um passado recente foram impedidos de competir por conta desse autoritarismo lá na Venezuela. Beleza, beleza? Então a gente vai acompanhar também esse assunto para ver se de fato Maduro vai ou não cumprir a promessa de permitir essas eleições livres, democráticas, com vistorias e observadores internacionais no ano que vem. Ainda na Venezuela, quero falar também sobre uma tensão, uma disputa que envolve a Venezuela e a Guiana, uma disputa territorial que tem escalado aí na tensão nos últimos meses. Dá uma olhada no mapa aqui, ó. Esse território em alaranjado mostra o território chamado lá no norte aqui da América do Sul de Esequibo ou Essequibo, tá aqui, ó, é uma referência inclusive ao rio que atravessa a Guiana. Esse território, galera, é um território em disputa pela Venezuela e pela Guiana há séculos, tá? Não é uma disputa que começou ano passado, não. Isso aqui é uma disputa secular. Por muito tempo, essa disputa territorial ficou adormecida. É uma área sob o controle da Guiana, mas que por décadas ficou adormecida. Até que em 2015 foi descoberto aqui, ó, no litoral de Essequibo algumas reservas petrolíferas. E aí a descoberta dessas reservas fez, lá em 2015, com que ressurgisse esse assunto, ele passasse a ser debatido aí pelos dois países, cada um dos dois reivindicando de fato a soberania sobre o território. E agora, nos últimos meses, foi anunciado que será iniciado a exploração de petróleo aqui, ó. A Guiana teria autorizado o início da exploração petrolífera. E aí a Venezuela falou, não, como assim? Vocês vão explorar petróleo aí numa terra que é minha. A Guiana responde, não é sua, Venezuela, é minha. E aí fica essa disputa territorial. Olha aí o que diz a manchete. A Venezuela e Guiana batem boca em briga por território e por petróleo. Além de petróleo, o território é rico também em ouro e outros recursos minerais valiosos aí no comércio global. Vamos acompanhando. Tudo indica que a Venezuela vai, inclusive agora, utilizar o fato de as sanções contra o seu petróleo ter sido derrubado pelos Estados Unidos para fortalecer sua economia e aumentar aí a sua mobilização em torno dessa causa, certo? Então, para quem achava que a América do Sul era um território, aí, um lugar, um continente distante dos conflitos geopolíticos, territoriais, lê do engano, né? Olha aí essa disputa. Vamos ver até que ponto ela pode escalar ou não. Se você me acompanhar no canal, verá que voltarei a repercutir esse assunto. Tranquilo, galera? Beleza? E agora, voltando a falar sobre o assunto que tem tomado a mídia aí nas últimas 2 semanas e meia, que é o conflito entre Israel e Hamas. Hoje, terça-feira, dia 24, o Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir. E, inicialmente, o intuito principal era debater e votar uma nova proposta, uma nova resolução, dessa vez apresentada pelos Estados Unidos. Lembrando que 2 resoluções já foram apresentadas e vetadas pelo Conselho. Uma apresentada pela Rússia e a outra apresentada pelo Brasil. Essa do Brasil foi vetada pelos Estados Unidos. E aí hoje foi anunciado que os Estados Unidos apresentariam uma 3ª resolução. Só que mesmo antes dela ser apresentada e votada, a Rússia disse que vetaria. A Rússia, assim como os Estados Unidos, tem também poder de veto. A Rússia disse o seguinte, não adianta nem apresentar que nós vamos vetar. E aí a resolução sequer foi apresentada na reunião. Olha aí, ó. Depois de veto dos Estados Unidos, agora é a Rússia que barra a resolução na ONU. Então essa resolução nem foi apresentada, sequer foi apresentada.
Além desse fato, né, que permeou a reunião do Conselho de Segurança hoje, o que chamou mais atenção foi a revolta do embaixador de Israel em relação ao discurso de abertura da reunião feita pelo presidente da ONU, Antônio Guterres. O presidente da ONU teria aberto a reunião falando que o ataque que o Hamas fez a Israel foi, logicamente, né, acho que poucos, talvez ninguém no mundo hoje ainda tenha coragem de falar ou de minimizar o ataque. O que ele fez foi afirmar que o ataque não surgiu do nada. Olha aqui, por exemplo, o que aparece nessa manchete no subtítulo. Ó. Embaixador de Israel na ONU sobe o tom e pede renúncia de Antônio Guterres. Por quê? Ó, o pedido de renúncia veio após fala do secretário da ONU. O que o secretário da ONU disse, então, o Antônio Guterres? Os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. Palestinos vivem 56 anos de ocupação sufocante. Ou seja, o presidente da ONU disse que, apesar de o ataque ter sido algo condenável, ele não começou do nada. Ou seja, não foi um ataque que teria ocorrido simplesmente porque estava tudo em paz, tudo resolvido entre israelenses e palestinos, e aí o Hamas pensou, não, vou atacar Israel. Não, não foi isso. Pelo menos foi isso o que o presidente da ONU deixou transparecer na sua afirmação. Lembrando, gente, que o conflito, pelo menos em tempos mais modernos, entre Israel e palestinos, vem desde 1948. Então não é de agora que, de fato, os dois países aí, ou os dois povos, estão em conflito. Os números da guerra, hoje, terça-feira, já superam, por exemplo, os 5 mil mortos. E destes 5 mil mortos, mais de 2 mil são crianças, ou seja, quase metade de todos aqueles que morreram na guerra, quase metade é de crianças. Um fato lastimável. Falando sobre o pedido em si, né, o pedido de renúncia, isso não vai dar em nada, né? O presidente da ONU não vai renunciar por conta disso, apesar aí de toda a reclamação feita pelo embaixador de Israel lá na ONU. Beleza, beleza? Desde sábado, você tem acompanhado aí também, tem entrado ajuda humanitária na faixa de Gaza. O problema é que muitos organismos, ONU, Cruz Vermelha, têm afirmado que o número de caminhões que entram na faixa de Gaza levando ajuda humanitária é muito abaixo do que seria ideal. Muito pequeno o número de ajuda humanitária que tem entrado até agora. Por exemplo, para você ter noção, antes do conflito, entravam centenas de caminhões todos os dias na faixa de Gaza, levando combustível, alimento, medicamento, enfim, tudo aquilo que um ser humano precisa para subsistir. Depois que foi iniciada a guerra, ficaram 2 semanas sem que nada entrasse. E aí passou a entrar essa ajuda humanitária no último sábado. E desde sábado tem entrado em torno de 20 caminhões por dia. Antes entrava mais de 100, agora tem entrado 20. Com certeza isso não será o suficiente para atender a toda aquela população que vem aí demandando muita ajuda internacional. Olha aqui, por exemplo, ó, segundo o ONU, sem combustível, a ajuda a palestinos pode acabar nesta quarta-feira. Hoje é dia 24, terça-feira, né? Quarta-feira, portanto, amanhã. E vale lembrar, galera, que os hospitais na faixa de Gaza estão funcionando à base de geradores. Por quê? Porque boa parte da infraestrutura de transmissão de energia, né, linhas, postes, linhas de alta tensão, foram destruídos pelos ataques feitos por Israel. Então, esses hospitais precisam funcionar à base de geradores. E o gerador, por sua vez, precisa de combustível. Faltando combustível, não tem como o gerador funcionar, não tem como manter muitos aparelhos ligados, inclusive em incubadoras, com muitos bebês recém-nascidos na faixa de Gaza. Triste, infelizmente. E aí aqui uma notícia, né, que traz um pouco de conforto nesse mar de sofrimento, é o anúncio feito ontem, segunda-feira, da libertação de 2 mulheres já idosas, que estavam sendo mantidas como reféns pelo Hamas. Tá aí, ó, Hamas libera mais 2 reféns. Semana passada tinha liberado outras 2 mulheres, ontem liberou mais 2. No entanto, estima-se ainda aproximadamente 200 pessoas que seguem sendo mantidas como reféns do Hamas. A maioria cidadãos israelenses, mas também cidadãos europeus, cidadãos estadunidenses. E aí
o drama segue. Muitas dessas pessoas possivelmente já estão inclusive mortas, seja porque foram assassinadas pelo Hamas ou porque foram vítimas eventualmente de algum ataque feito por Israel às bases do Hamas. Beleza, galera? Tranquilo? São esses aí os assuntos que eu separei para conversar hoje com vocês. E aí, acompanha no canal, logo eu volto com mais. Deixa aí seu comentário, vamos conversando e até o próximo vídeo. Valeu!